E aí, galera do Guardiã Animário, tudo bom com vocês? Eu sou Samuel Gomes, mas podem me chamar de Samuca. Esse é o quadro Chá com S e hoje a gente vai conversar sobre a volta do canal e todas as novidades que vai rolar por aqui. Então aguarda a vinheta. Bom, galera, primeiro eu quero falar pra vocês que eu estou bem melhor agora, eu estou muito bem agora. Vocês que me acompanham pelas redes sociais, vocês sabem por todos os processos que eu passei e eu não escondo nada de vocês, né? Eu acho muito interessante essa relação que a gente tem aqui no canal, é uma relação de sinceridade, de honestidade. Eu prefiro que seja dessa forma para que eu possa ter um conteúdo aqui, entregar esse conteúdo pra vocês e ser um conteúdo de verdade, um conteúdo feito de coração. Então, é por conta disso que eu tô aqui de volta, é porque eu voltei a ter vontade de gravar, dividir algumas coisas aqui com vocês, então eu vou contar um pouquinho o que aconteceu na minha vida esses últimos tempos e também falar o que vai acontecer no canal. Eu preciso falar para vocês que eu já tomei as minhas 2 doses da vacina e que meus pais também já tomaram as 2 doses da vacina, o Luiz também tomou as 2 doses da vacina, meus pais acho que vão tomar ainda esse mês ou mês que vem a dose de reforço. Eu não sei como que foi para vocês, depois vocês deixam aqui nos comentários, já curte esse vídeo, já compartilha com todo mundo, vocês sabem quanto que isso ajuda. Até meus pais se vacinarem, eu tava com uma angústia muito forte, eu acho que eu cheguei a comentar isso nas minhas redes também, eu não sei se você também sentiu a mesma forma, principalmente porque a gente sabia que esse vírus atingia muito mais gravemente as pessoas mais velhas. Minha mãe já tem por volta de 60 e poucos anos, meu pai também, então isso me pegava muito forte, eu não queria que nada de ruim acontecesse com eles, então eu ficava muito angustiado, apesar de ter mudado do quintal dos meus pais para morar na minha casa, eu ainda assim carrego comigo essa preocupação, não só por eles, mas também por todas as pessoas mais velhas que eu conheço, né? Então isso fazia com que eu ficava preocupado. A vacinação aqui no Brasil foi e está sendo essa confusão, uma hora tem vacina, outra hora não tem, mas graças a Deus os meus pais conseguiram se vacinar, os pais do Luiz conseguiram se vacinar, minha irmã, meu cunhado, todas as pessoas que eu tenho próxima de mim já tomaram, se não a primeira, a segunda dose também. E aí, mãe, o que você veio fazer hoje? Eu vim tomar minha dose da vacina, começar a me imunizar. E você estava esperando muito por esse dia? Tava esperando tanto que eu vim ontem, meu dia era hoje. Fala de novo. Eu tava tão emocionada que eu vim ontem, mas meu dia era hoje. E pro pessoal que ainda não tomou, o pessoal que me segue, que tem um pai e mãe que ainda não tomou e tá tudo preocupado igual eu tava, que conselho você dá? Pra chegar no dia certo, a sua data, vem e toma a vacina. Pessoa para se prevenir contra coronavírus tem que usar álcool gel, tem que usar máscara, não sair de dentro de casa, sair se precisar. É o que eu tava fazendo. E agora chegou o dia da vacina. Agora chegou o dia da minha vacina. E aí, já mostra o braço aí, onde que vai? Aqui.
isso fez uma mudança muito grande também no que eu venho sentindo. Eu quero que vocês falem também. Eu fiz uma participação no Conversas que Importam no canal do Drauzio Varela. E ele falou um dado que eu ainda não sabia, mas que nesse momento da pandemia aqui no Brasil, apenas 11% da população brasileira está trabalhando em home office. Eu faço parte desses 11% e ficar isolado esse tempo todo não me fez muito bem na minha saúde mental. Eu costumo dizer que depois que eu tomei minha segunda dose foi quando eu comecei a ficar mais aliviado para poder sair de casa, para poder frequentar alguns lugares. Eu sei que muita gente não pôde ter esse privilégio de ficar dentro de casa, e isso é muito estranho eu falar, né? Privilégio de ficar dentro de casa, sendo que uma das coisas que a ciência pediu era para que a gente fizesse esse isolamento. Na minha volta para a realidade, né, para a vida normal, eu venho percebendo que eu, que sou uma pessoa muito sociável, eu tive no começo algumas dificuldades de socialização. Isso me pegou de surpresa, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito sociável, que eu gostava e gosto muito de sair, de estar no meio de pessoas, de conversar, de conhecer gente nova. Eu tive pequenas crises de ansiedade, crises de pânico, mas muito pontuais, assim. Estavam relacionadas aos fatos de eu sair de casa e ir para algum lugar que provavelmente teria mais gente, lógico, com todos os cuidados, usando máscara, levando álcool gel. O que pegou muito para mim é que parece que eu tinha desacostumado a estar em ambientes com mais gente. Vendo um vídeo e também lendo algumas matérias, eu descobri que isso é muito comum e está acontecendo com muitas pessoas ao redor do mundo, que é essa insegurança de você sair de casa em relação ao vírus, em relação a você se expor, e por isso que é importante que a gente vá para lugares, né, que você escolha lugares que estejam pessoas que você confie, ou que você saiba que o risco de contágio ali é bem pequeno. Então, ambiente aberto, ou sair com alguns amigos que você já sabe que já tomaram a vacina ou que estão se cuidando, usar máscara. E tudo isso faz com que você reduza essa sensação estranha de lugar estranho, de ambiente nocivo. E eu tenho feito isso. Isso que tem me ajudado também a sair do lugar que eu estava, de muita depressão, porque não ver pessoas, não encontrar amigos, não ver iguais, isso nos afeta. Para além do que a gente passou ou vem passando por conta da pandemia em si, existe uma coisa que já está sendo conversado muito, que é a nossa saúde mental. Bom, e aí eu quero contar para vocês também algumas coisas que eu fiz para que me ajudassem nesse processo de ressocialização, de sair, de ir para lugares. Primeira coisa que eu falo para você se você estiver passando pela mesma questão, se você está se sentindo um pouco mais angustiado do que o normal, um pouco mais preocupado do que o normal para fazer as suas coisas fora de casa, a primeira coisa que eu peço para que você faça é reconheça se você precisa de ajuda de um profissional. Eu passo com um psicólogo, eu passo com um psiquiatra, isso não é uma vergonha para mim, mas isso é um jeito de entender que a saúde mental também importa, e não só também, mas como é o mais importante para que a gente possa ter uma vida mais saudável. E algumas dicas que eu recebi eu quero passar para vocês. A primeira coisa é estar presente. Uma das coisas que eu menos estive nesses últimos 6 meses foi ficar presente. E isso é uma coisa muito estranha de se dizer, porque o que a gente tem na vida é um momento, né? Eu tô aqui gravando com vocês, então tô tendo esse momento. Isso não era tão fácil até, sei lá, meses atrás, porque eu ficava lembrando muito de todas as coisas que eu tinha vivenciado antes da pandemia e todas as coisas que eu gostaria de vivenciar depois da pandemia. Eu costumava falar que eu tinha perdido a noção de futuro e esperança de futuro, e isso é um sintoma também dessa confusão que a gente vem vivendo e que a gente tem que trabalhar, né? Eu vim trabalhando isso para estar presente, para acreditar que cada dia é um dia muito importante. Então, isso tem me ajudado bastante. O que eu fiz para reconhecer essa presença? Voltei às minhas aulas de meditação. Eu não sei se para você que está aqui me assistindo, se você tem alguma religião, se você tem alguma filosofia que você segue, mas o que eu tenho percebido, o que tem me ajudado é a meditação.
a meditação faz com que eu faça uma respiração mais consciente e que, de alguma forma, eu alivio toda a tensão do meu corpo quando, por exemplo, eu estou me preparando para sair de casa. A técnica de respiração, respirar conscientemente, entender que a gente só tem esse momento, o momento presente, é uma coisa que, infelizmente, não é cultural aqui do Brasil. Eu venho de um mercado, né? Eu sou de um mercado que ele é muito imediatista e até mesmo ansioso, né? Então que a gente começa, eu trabalho no mercado de publicidade, que começa a fazer campanhas pensando no final do ano, no final do primeiro semestre. Então imagina 12 anos trabalhando dentro desse sistema, como é que é mudar completamente de área. Eu costumo dizer que o ano passado, em 2020, assim quando eu fui desligado da empresa que eu trabalhava e comecei a trabalhar como CNPJ mesmo, sendo um empresário da minha própria vida e dos meus próprios projetos, isso fez com que muitas coisas mudassem. E principalmente em relação à rotina, né? Eu não tinha mais aquela obrigação de trabalhar 8 horas por dia. Mas o ano passado eu fiz tantos projetos, tantas coisas para ocupar minha mente, acreditando que isso me ajudaria a passar por esse momento um pouco melhor. Mas na real eu só camuflei alguns conflitos que talvez fosse necessário ter. Quando eu me vi longe desse mercado de publicidade, eu fiquei me questionando qual tipo de conteúdo eu colocaria aqui para vocês. E foi um processo, viu? Nesse processo todo eu tive o auxílio da WIP, que é uma empresa de propriedade intelectual, que está hoje junto com a Guardiã Armário. Eu tive nesse processo todo um aumento na minha equipe, né? Agora eu tenho uma equipe, então tenho a Emília, que é uma prima minha que também está me ajudando com vários outros processos aqui. Consegui entender para qual área eu focaria e entregaria minha energia, porque é isso, né? Eu faço tantas coisas que eu não posso escolher fazer tudo de uma vez, mas sim aquilo que mais me dá prazer. Então, está sendo um processo também reconhecer aquilo que me dá prazer para conseguir determinar quanto tempo e quanta energia eu dedico para cada coisa. Uma outra coisa que me ajudou muito e que, na verdade, não tinha reparado, porque essas coisas acontecem naturalmente, é ter de novo uma rotina. Rotina é uma palavra que é meio estranho de aceitar como algo bom, porque no meu processo de entendimento, rotina era uma coisa ruim, mas não é. Se eu for olhar para o passado e entender que tudo que eu fiz até hoje tem uma ordem muito clara, assim, é fato que a rotina me ajuda a organizar os passos que eu for dar na minha vida. Então, eu não tinha muito um horário para acordar, um horário para fazer alguns projetos, um horário para gravar vídeo, um horário para dar palestra. Na real, eu estava fazendo tudo porque eu achava que quanto mais eu pudesse fazer coisa, menos eu pensava na realidade que a gente está vivendo. E que eu precisava respeitar, e que eu preciso, não precisava, mas preciso isso para a vida toda, respeitar o meu tempo, o meu processo e minha caminhada. Nesse processo todo eu entendi quais são os horários que eu mais gosto de produzir, quais são os horários que eu gosto de ficar dedicado ao e-mail, ao computador, a fazer as coisas mais burocráticas, quais são os horários que eu me dedico para mim, para cuidar de mim, para cuidar da casa. Isso tudo também eu vou dividir com vocês, porque eu acho isso muito interessante, porque é isso, a gente está aprendendo a viver. E eu digo que com 33 anos eu estou aprendendo de fato o que é viver. Um dia eu explico isso para vocês. Eu estou tentando trabalhar isso melhor em algum texto e ainda vou dividir isso com vocês, porque eu falei uma vez isso pro Luiz, o quanto que algumas coisas que parecem pequenas se tornaram tão importantes para mim. Eu lembro de uma vez aqui em casa, eu ainda estava nesse processo de confusão mental e tal, e eu abri uma gaveta que fica, do rack e vi que ela estava bagunçada. E aí eu comecei a arrumar. Isso ficou marcado para mim porque, assim, durante esse 1 ano e pouco que eu já tô aqui dentro dessa casa, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu, né? No começo do ano eu vim ter um problema de saúde mental muito forte e eu não tava mais vivendo o presente. Então, quando eu parei para arrumar aquela gaveta, meio que eu consegui respirar e entender, pô, hoje eu tenho uma casa,
hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho a possibilidade de trabalhar com o que eu gosto, e isso é muita coisa. Eu não posso perder a oportunidade que o universo me deu de vivenciar algo que eu sempre sonhei em ter, independente da realidade a qual a gente está, porque cada um vive a sua realidade no seu universo, na sua potência, e o que eu não estava vivendo era a potência de todo o entorno que eu tinha. Então o fato de eu ter arrumado ali a gaveta me deu um despertar, e comecei a me reapaixonar por esse espaço. Isso fez com que eu começasse a olhar para pequenos detalhes de coisas que antes eu nem via por conta dessa confusão mental, e isso fez com que eu me religasse com a minha casa, sabe? E isso é muito importante. Você já fez esse processo, eu não sei se você também é assim, mas eu, quando estou muito confuso com algumas coisas, eu prefiro, sei lá, lavar uma louça, arrumar as gavetas, dobrar a roupa, porque parece que quando eu ajeito essas coisas, parece que alguma coisa vai para o lugar aqui dentro da minha mente também. Se você é assim, você comenta aqui comigo. Uma outra coisa que foi muito importante para mim dentro desse momento de renascimento, vamos dizer assim, foi entender um pouco mais sobre a minha espiritualidade, para além da religião. A espiritualidade para mim tem mais a ver com os cuidados que eu tenho comigo, com as pessoas que estão ao meu entorno, com o cuidado que eu tenho com as plantas e com os animais, o cuidado que eu tenho de entender que eu faço parte de uma coisa muito maior do que o meu egoísmo de acreditar que a minha vida apenas que importa. Não, a vida de várias pessoas importa, e a vida, quando eu digo, é o estar bem, é ter a condição de você viver. Então, eu tenho me reconectado, como eu falei para vocês, com a meditação, tenho lido muitos livros budistas também, e eu tenho reparado que esse é um caminho que algumas pessoas que estão próximas a mim também estão fazendo, e isso tem ajudado muito, porque tem muitas coisas que no cotidiano da vida a gente não vai encontrar resposta, e muitas vezes a gente nem precisa dessas respostas, às vezes a gente só precisa do silêncio, e esse silêncio já é uma resposta. E no silêncio eu encontrei a paz, e essa paz é muito próxima daquilo que eu vejo em algumas obras, assim, né, em algumas músicas, em algumas melodias. Então tudo isso para mim é espiritualidade, reeducar minha alimentação, reeducar minha forma como eu vejo a realidade, como eu cuido, como eu brinco com as minhas cachorras, como é que eu me relaciono com as outras pessoas. Isso tudo para mim é espiritualidade, para além do que vocês talvez acreditem, ou que as pessoas acreditam que é apenas a sua ligação com o divino. Eu acho que o divino somos nós, e esse planeta é um planeta divino. Então, quanto mais a gente se conecta com a natureza, por isso que eu quis gravar aqui fora, para que vocês possam ver também essa beleza que tá aqui. É como eu digo, esse boldo tá aqui antes mesmo de eu chegar nessa casa. E ele está sempre florido, ele está sempre com folhas, está sempre renovando. Então está mostrando para mim, de forma silenciosa, que a natureza, ela se renova, ela não morre, ela é imortal, e nós somos natureza. Então isso faz com que eu me sinta cada vez mais conectado a tudo isso, sabe? A gente vive numa sociedade que tenta nos empurrar a ideia que a gente, sei lá, que a gente não faz parte da natureza, porque nós somos seres humanos e assiste a natureza. Não, a gente faz parte dela também. Então quando eu tenho essa dimensão, eu sinto paz. E essa paz que eu senti, que eu sinto, me fez ter a esperança num futuro melhor, porque vocês lembram, né, quando eu fiz os vídeos junto com o Luiz aqui no nosso aconchego, que a gente fez algumas plantações aqui no nosso jardim, e tá tudo muito bonito, tá tudo muito grande. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o meu jardim aqui de novo, para vocês verem como é que tá. A árvore da felicidade tá aqui do lado, e ela já tá bem grande. A flor de sina eu tive que podar, porque ela já tava tomando praticamente a casa toda. O boldo também, a parte de cima também tive que podar. Mas assim que tiver tudo mais cheinho aqui, acho que daqui umas 2, 3 semanas eu venho, faço um vídeo para vocês e mostro para vocês no canal. Mas isso fez eu ter fé no futuro, porque se nós fazemos parte da natureza e a natureza está se regenerando, a gente também está passando por esse processo de regeneração. E o processo de regeneração é um processo individual, que cada um tem o seu tempo, cada um leva o seu tempo necessário, e o meu tempo está sendo esse.
é por estar melhor e por estar um pouco mais regenerado, é que eu tô aqui gravando e dizendo pra vocês que vai ter muita coisa nova aqui no canal. Então vamos para as coisas novas que eu tô falando aí pra vocês desde o começo e ainda não falei o que vai ser. Olha, gente, eu preciso dizer pra vocês que esse canal começou com um quadro Como Sair do Armário, ou quadro Guardei no Armário, porque é o nome do canal, que é o quadro que eu entrevisto pessoas que passaram pelo processo de aceitação, saída do armário, e como é que foi esse processo. Vocês já conhecem esses vídeos não são datados, eles são atemporais, então vocês podem assistir na ordem que vocês quiserem. Tem vídeo aqui no canal, tem vídeo no canal da Companhia das Letras, e tem meu livro, Guardei no Armário. Eu fiquei me perguntando se ainda era necessário que eu continuasse com esse projeto, e ele vai continuar, mas de uma outra forma. Ele vai entrar como um quadro especial em alguns momentos no ano. Ainda estou definindo quais vão ser esses momentos. Ele não vai ser mais um quadro contínuo. Um outro quadro que eu gosto muito de fazer é o Chá com S. Chá com S, que é esse que eu estou fazendo aqui, é um papo gostoso com vocês, onde eu posso dividir um pouco sobre as minhas experiências, e algumas coisas que eu vou falar no Chá com S desse ano vai ser sobre as viagens que eu já fiz. Por exemplo, eu comentei uma vez no Instagram, se você não me segue lá, porque eu voltei também para lá, voltei para o LinkedIn, voltei para todas as redes. Fiz algumas viagens que eu tenho registrado, mas ainda não mostrei para vocês, fiz mochilão, tenho tanto material que eu tenho guardado de lugares que eu já fui, que eu não dividi com vocês, que nesse momento, que por mais que a gente não tá podendo viajar toda hora e ir para muitos lugares, agora com muito cuidado você até consegue fazer algumas coisas, eu quero dividir com vocês também esses momentos de alegria e tentar recordar e rememorar todos esses momentos que me fizeram bem e que provavelmente vai te fazer bem também, porque cria uma sensação gostosa de expectativa e esperança de que a gente possa, no futuro bem próximo, vivenciar isso e muito mais. Eu tô sempre olhando minha colinha, agora eu vou ter sempre colinha aqui, gente, porque gravar sem roteiro não dá, é uma das novidades. Um roteiro salva vidas. Um dos vídeos que eu quero mostrar pra vocês também é de uma aventura que eu tive, acho que foi em 2012, 2011, não lembro que ano que foi. No vídeo eu vou explicar direitinho pra vocês, mas eu pulei de paraquedas lá em Boituva. E eu fiz um reaction desse vídeo, foi uma experiência muito gostosa, eu repetiria, eu queria, sei lá, andar de balão, tem tantas coisas ainda que eu quero fazer e eu vou registrar e vou passar aqui para vocês também. Tenho trabalhos de faculdade que eu gostaria de dividir com vocês. Então, no primeiro ano de faculdade, eu fiz aula de desenho. Foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer aula de desenho. Primeira e única, na real, porque depois disso eu acabei não fazendo mais. E por incrível que pareça, a última vez que eu desenhei mesmo, que eu considero que foi um desenho que eu fiz com muita vontade, foi em uma dessas viagens que eu fiz, que foi para a Turquia. Mas eu tenho registrado alguns desenhos da época de faculdade e alguns desenhos da época do colégio, para ver a evolução também da época de colégio para a época de faculdade e quanto que eu conseguiria ainda evoluir mais, e que vou evoluir mais se voltar para aulas de desenhos, se eu voltar a desenhar. Vocês vão conferir isso também em alguns vídeos aí pra frente. Eu vou querer saber se vocês querem que eu volte a desenhar, porque eu também posso fazer alguns vídeos conversando e desenhando, vamos ver o que sai. Uma coisa que eu quero mostrar muito para vocês é alguns trabalhos que eu fiz na minha trajetória de 12 anos na publicidade, principalmente como motion. Tenho muitos materiais de muitas marcas que eu já trabalhei, que eu gostaria de dividir com vocês para que vocês possam também se inspirar. Porque é isso, ver outras pessoas fora do padrão, tipo um homem negro, gay, de pele escura, trabalhar com publicidade, trabalhar com animação, isso pode servir de inspiração para outras pessoas. Então, se você for fazer o Enem, se você está se preparando para a faculdade, pense na possibilidade também dessas outras áreas que muitas vezes não chegam até a gente. Eu conto nesse vídeo também que para os meus pais não era uma realidade trabalhar com desenho e ganhar dinheiro com isso, porque isso não é muito comum, né, para as pessoas negras conseguirem ganhar dinheiro com publicidade, com animação. Cachorras. Voltar aqui para o YouTube está sendo um processo. Vão ter vídeos aqui toda semana, no Chá com S, como eu falei para vocês. Vão ter vários outros assuntos também, alguns assuntos mais
pontuais, alguns assuntos do momento e outras coisas que eu venho vivenciando. Eu vou procurar fazer outros planos aqui, aproveitar o espaço que eu tenho aqui em casa para poder mostrar alguns ângulos que vocês não conhecem daqui. Vai ter gameplay, então o Samuca Gamer vai voltar com vários vídeos de jogos, porque, como vocês sabem, ainda não sei jogar muito bem videogame, mas eu me divirto muito sabendo que vocês se divertem me vendo jogar videogame. Clipoteca. O Clipoteca é um quadro que eu amo fazer e que eu pensei em como que eu poderia voltar com ele para cá. Ele vai ser um quadro um pouco maior do que ele foi até então. Até então ele era um quadro de videoclipes. Ele continuará sendo um quadro de videoclipes focado no público negro, LGBTQIA+, com músicas gringas ou nacionais, mas vai para além. Eu quero fazer alguns reactions também de vídeos do TikTok que me fazem rir e dividir isso com vocês. Eu tenho alguns discos de vinis aqui que carregam uma história, tanto pessoal como a história da música mesmo, né? E tem outros projetos que vão sair, que vão para além do YouTube, vão para além das redes, e eu conto muito com a audiência de vocês, eu conto muito com a presença de vocês, para que eu possa continuar aqui fazendo e produzindo conteúdo para vocês. Eu preciso do apoio de vocês nos comentários, nos likes, nos compartilhamentos, na inscrição, mas também nas outras redes na qual eu faço parte, que eu faço algumas publicidades lá, e é isso que faz com que eu tenha hoje uma estrutura bacana para entregar um material bacana para vocês também. Então vou voltar a fazer algumas publicidades, vou voltar também com algumas palestras, estou dando aula na Miami Ed School também, e estou planejando algumas outras aulas especiais, e é isso, ainda estou formulando. Tem projeto de programa, tem muita coisa aí para acontecer. Assim como nós, enquanto seres humanos, passamos por evoluções e mudanças, esse canal, que reflete muito do que eu sinto, também vai passar por essas mudanças à medida que eu for amadurecendo. Então, a frequência de vídeos aqui, a qualidade, os assuntos, eles vão sempre mudando, eles vão sempre trocando, mas eu vou sempre avisando para vocês para que caminho que vai chegar. Estou muito feliz de estar aqui de volta, se sintam abraçados, porque eu amo estar aqui dividindo essas coisas com vocês. Eu quero muito poder fazer desse canal um dos maiores canais de acolhimento que existe. Então, que vocês se sintam acolhidos, porque esse canal é para vocês. Eu sou Samuel Gomes, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comente para todo mundo e até o próximo Chá com S.